mais um dos nossos vídeos de dica do CC. Nesse nós vamos ver algumas noções sobre o método da triangulação do sistema linear quadrado, ou seja, aquele em que o número de linhas, número de equações é igual ao número de variáveis do sistema. No processo de triangulação de um sistema, é praticamente o mesmo processo de escalonamento. Só que nós vamos aqui fazer uma pequena economia, ou seja, no lugar de escrevermos as variáveis em todas as suas linhas, usamos apenas os coeficientes dessas variáveis e os seus termos independentes. Aqui nós temos, digamos, a matriz completa na coluna X, coluna Y, coluna Z e coluna termos independentes. Bem, senhores, o que consiste o método da triangulação? Consiste em você, usando praticamente o mesmo processo de escalonamento, você chegar a uma matriz nula, triangular nula, abaixo da diagonal principal da matriz incompleta do sistema. E assim sendo feito, senhores, ficamos bem práticos, ficamos com a condição prática de determinar as variáveis do sistema. A nossa primeira equação fica a depender de x mais y menos z igual a 1. A segunda apenas y menos 3z igual a 7. E finalmente aqui já temos o valor de z igual ao meio. Aqui então, senhores, temos o sistema, um resumo do processo da triangulação. O lembrete, os lembretes aqui da triangulação, que nós vimos aí, que já é o mesmo sistema de escalonamento, né? Você procura sempre deixar a primeira variável na primeira equação com coeficiente 1 para o processo ficar melhor. Sempre que você faça isso, você procura eliminar a primeira incógnita de todas as equações a partir da segunda, e o processo se repete a partir da segunda equação, esse espaço se repete em relação às demais variáveis. Um detalhe sobre esse método da triangulação é se durante o escalonamento ou a triangulação você obter uma equação em que todos os coeficientes sejam nulos e o termo independente não nulo, você deve observar se esse b for nulo, nós podemos eliminar essa equação do sistema e continuar o escalonamento. Agora, se esse b for diferente de zero, termo independente, você aqui já pode concluir que o sistema trata-se de um sistema impossível. Então, senhores, aí alguns lembretes sobre a triangulação. Bom, vamos considerar que esse nosso sistema quadrado, né, ou seja, em que o número de equações são 3 e o número de variáveis também, armando aqui sua matriz completa. Está carente ou ausente a variável x na segunda equação. Para isso, usamos o zero no seu lugar. Aqui, senhores, temos a matriz completa do sistema. Senhores, vamos ter que escalonar esse 1 da terceira equação. Para isso, a nova linha, nessa terceira equação escalonada, vamos ter que tirá-lo. Então, para isso, você trabalha assim. A linha 3 equivale a quem? A linha 3 anterior adicionada com a oposta da linha 1. De onde é que você vai tirar esse menos 1 aqui para a linha 1? Aquele mesmo processo de escalonamento. 1 dividido por 1 dá 1. Você pega o oposto. Então, vai ficando, em outras palavras, menos 1 multiplicando a linha 1, adicionada a linha 3. Aqui, senhores, adicionando 1 com menos 1, zera. 1 com menos 1 também zera. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais 1, 2. E menos 1, né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 2, 1. Aqui, senhores, escalonamos, então, esse terceiro elemento. Então, em outras palavras, a primeira variável foi escalonada na terceira equação, o coeficiente. Bom, senhores, então, ficamos a depender do novo escalonamento. Se bem que aqui não precisa, porque a segunda linha, a segunda variável, melhor dizendo, já está escalonada na terceira linha. Mas aqui, se você quiser deixar numa condição para arranjar um para cá, pode servir para outras equações, então é só você tomar essa equação e dividir por 2, em outras palavras, ou então multiplicar a linha 3 por 1 meio. Senhores, fazendo isso, repetimos a primeira, a segunda linha, e a linha 3, olha lá como é que fica, 1 e 1 meio. Senhores, aqui temos o sistema escalonado. Para determinar, ficamos com z igual a 1 meio. Chegar a y, usamos a segunda equação, que fica y menos 3z igual a 7. Isolando o y na equação e usando o valor do z, ficamos com y igual a 17 meios.
E para chegarmos ao y, vamos usar a primeira equação do sistema, ou seja, x mais y menos z igual a 1. Isolando, senhores, o x nessa terceira equação, ficamos a depender dos valores de y e z que nós já temos substituídos na dependência x. Chegamos então ao x sendo menos 7. Terna da solução, valor x, que é a primeira variável, menos 7, segunda é o y, 17,5, e a terceira z, 1,5. Essa é a terna do sistema possível e determinado. Senhores, novo exemplo, continuando aqui com o método da triangulação, sistema M igual a N. Então, está carente ou ausente aqui a variável y, por isso usamos na matriz ampliada ou completa um zero para ele. Na segunda equação está ausente o termo em z ou a variável z, usamos o coeficiente para ela. E a terceira equação estamos completa. Então é só repetir os coeficientes e o termo independente. Senhores, vamos ter que escalonar esse 2 e esse 3 na nossa primeira coluna relacionada a x. Para escalonarmos o 2, vamos tomar a primeira equação, multiplicá-la por menos 2 e adicionar a segunda. E assim sendo feito, senhores, temos aqui o escalonamento dessa referida linha. Para escalonarmos esse 3, vamos tomar a terceira linha e adicionar a menos 3 vezes a primeira. Menos 3 vezes a primeira, adicionada a terceira, ficamos com esse escalonamento. Bem, senhores, vamos ter então que continuar esse escalonamento. Uma das maneiras, vamos arranjar 1 no lugar desse menos 4. Para isso, tipo aquele último item aí do problema passado, vamos tomar essa segunda linha e multiplicá-la por menos 1/4, né? Em outras palavras, dividi-la por menos 4. Repetimos então a primeira. A segunda linha, digamos, dividida por menos 4, ficamos com esses elementos na terceira linha e repetimos a sua terceira linha. Bem, senhores, vamos então ter que escalonar esse menos 2 aqui. Se é a segunda equação, devemos trabalhar com a segunda coluna, a coluna y. Então vamos repetir a primeira, vamos repetir a segunda. E como vamos encontrar ou escalonar esse segundo elemento da terceira linha? É só você tomar, né? Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Vamos então multiplicar a segunda linha por 2 e adicioná-la à terceira. E assim, senhores, sendo feito, ficamos então com esse determinante, com essa matriz. Matriz estando escalonada, podemos então partir para o valor de x, y, z. Subindo aqui o nosso elevador, ficamos com menos 11z igual a 44, z é menos 4. Substituindo ou usando, melhor dizendo, a segunda equação, ficamos a depender de y mais 3 meu z igual a menos 3, usando o z menos 4, ficamos com y valendo 3. E finalmente a primeira equação, isolando o x e substituindo o nosso valor de z, ficamos com x igual a 4. Senhores, o sistema é um possível determinado, a terna solução 4, 3 e menos 4. Bem, senhores, vamos aqui a um sistema em que continuamos a triangulação de um sistema quadrado, número de linhas de equações igual ao número de variáveis. Então, senhores, arrumando aqui a nossa equação completa, todas as variáveis estão presentes e aqui temos. Senhores, vamos escalonar o 2 na segunda, o 2 que é coeficiente na segunda de x e na terceira também. Então, vamos multiplicar a linha 1 por menos 2 e adicionar a linha 2. Assim sendo feito, ó, aí temos a linha escalonada. O mesmo vamos usar para a linha 3. Só que agora nós vamos tomar a linha 1 multiplicada pelo oposto do 2. Linha 1 multiplicada pelo oposto do 2 e adicionar a linha 3. Seus coeficientes termo independente. Assim ficamos. Ó, senhores, chegamos aqui então a uma condição, ó, que 0 mais 0, 0 a terceira linha como ficou, ó, 0, 0, 0, menos 7. Se dividirmos isso aqui por oposto de 7, só para ficar mais detalhada a coisa, repetimos aqui a primeira, a segunda, a terceira linha como ficou. Senhores, essa terceira linha vai fornecer a equação, ó, por exemplo, 0z igual a 1. Senhores, isso aqui é um absurdo, não vai haver nenhum real e satisfaça.
Então, nesse caso, nós temos um sistema impossível, conjunto de solução para ele, conjunto vazio. Senhores, deixamos então esses 3 problemas para os senhores. No mais, bons estudos, valeu e até a próxima.